Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a esse culto. Para iniciar esse culto, eu gostaria de estar fazendo uma leitura de um versículo que está lá em Provérbios 21, 2 e 3. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Convido o ministro e o coro Ebenezer para a sua primeira participação. Cristo Senhor.
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a amada igreja nesta tarde, uma tarde chuvosa, mas o calor do Espírito Santo de Deus se faz presente nesse momento. E Ele quer receber o nosso louvor, Ele quer receber a nossa adoração. Todos nós estejamos receptíveis para receber a palavra do Senhor nessa tarde. Semana passada nós tratamos com relação ao nosso tema desse ano. Todos já sabem qual. Aviva-se em a tua obra em nós. Mas para que essa obra seja avivada em nós, é necessário alguns ajustes. E a igreja do Senhor, ao longo dos anos, vem sofrendo ajustes, porque o mundo, nesse desenvolvimento tecnológico, vemos aí muitas mudanças e a igreja está inserida nesse meio. E nós devemos fazer alguns ajustes para que não venhamos a perder de vista a identidade da igreja do Senhor. Então nós não podemos perder de vista. Então, a semana passada nós tratamos sobre a maturidade cristã, para que a igreja possa subsistir em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo na atualidade. É necessário que haja um amadurecimento para que o povo de Deus não seja enganado pelas astúcias de Satanás. Então essa maturidade é muito importante. E ali nós falamos sobre a importância de cada um de nós nos integrar na igreja do Senhor. Muitos só fazem parte da igreja do Senhor, mas não estão integrados. Muitos têm se excluído de se integrar e fazer algo na obra do Senhor. Viver sob o senhorio de Cristo, isso é muito importante. Vivemos sob uma pressão muito grande e há vários senhores na atualidade. Então a igreja do Senhor não pode perder de vista que Cristo é o Senhor. Então esse senhorio nós não podemos perder de vista em hipótese alguma. E também resistir às tentações. Então você ser tentado não é pecado. É pecado quando nós nos deixamos levar pelas tentações. E um tema pouco abordado na atualidade, sobre a volta de Cristo. Pouco tem se falado sobre a vinda de Cristo. Então nós temos que ter tudo isso em mente como uma igreja, um processo de amadurecimento, para que nós tenhamos condições de resistir a toda essa enxurrada de acontecimentos e investidas do inimigo para atrapalhar o crescimento da igreja do Senhor. E nessa tarde, não querendo perder de vista, porque nós estamos vivendo esse avivamento, precisamos olhar para Cristo. Precisamos crescer, mas queremos crescer em Cristo Jesus. Como será que está o nosso crescimento em Cristo Jesus? Esse crescimento é gradativo. A semente é lançada no solo. Essa semente ela vai morrer para ela poder germinar e depois germinar e dar os seus frutos. Se não houver a morte dessa semente, ela vive para si mesma. Ok? Então a igreja também tem que ter essa compreensão de crescimento. Nós muitas vezes temos que morrer para nós mesmos, renunciar as nossas vontades, a nossa natureza, para que possamos crescer. O irmão Luiz leu para nós o texto de hoje, Efésios capítulo 4, verso 15, onde fala do crescimento, fala do amor. Então, devemos viver a palavra como ela é. E Paulo, de uma forma bem enfática, ele está falando ali mesmo sobre essa questão da igreja. Então, nós devemos ter essa ciência. Ele fala, antes, seguindo a verdade.
E muitas vezes nós queremos falar a verdade, mas nós não somos tão verdadeiros assim, não é verdade? Muitos falam, eu gosto de ser verdadeiro em tudo aquilo que eu falo. Eu sou sincero, muito sincero, mas nós devemos ter cuidado com essa sinceridade, que muitas vezes nós queremos impor um jugo sobre o nosso irmão que nós mesmos não vivemos. E quando alguém é também sincero em falar a verdade para você, você se magoa, porque não há ainda o amadurecimento, você não está pronto para isso. E Paulo fala dessa importância de falar a verdade, mas falar a verdade em amor, porque senão nós vamos matar muitas pessoas, vamos entristecer o nosso irmão, nosso próximo, membros da nossa família. E o versículo continua: cresçamos em tudo naquele que é cabeça da igreja, Jesus Cristo. Que mensagem! Aqui nós poderíamos ficar, pode-se dizer, a noite toda. Cada um teria a sua visão, a sua maneira de ver e de explicar. Mas Paulo fala desse crescimento. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos: o crescimento em Cristo deve passar pelo despojamento da velha natureza e revestir-se do novo homem. Como é difícil nós despojarmos dessa velha natureza. Isso nós vemos acontecendo com a queda do homem. E com a queda do homem entrou a rebeldia. Gênesis 3 nós vemos ali a queda do homem. E a partir de então o homem se afastou de Deus. E assim, quantas coisas aconteceram na vida dos homens. Entrou o homicídio, entrou a inveja no mundo, tudo por causa da rebelião, porque o homem não soube dar ouvidos à palavra de Deus. E assim nós herdamos isso lá do Adão. Essa velha natureza, a humanidade vem trazendo até a atualidade. Enquanto o velho Adão estiver predominando na sua vida, na minha vida, nós estaremos em rebelião constante contra Deus. É lindo, é maravilhoso quando nós podemos glorificar a Deus através das nossas vozes, como o coral faz. Podemos adorar a Deus por intermédio dos instrumentos. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas quando nós temos no nosso coração essa sementinha da rebelião contra Deus, tão somente será cânticos, desprovido de espiritualidade. Não sei como chegará ao trono de Deus. Mas o que é o velho homem? É a maneira como vivemos antes de conhecer a Jesus. Quando nós, lá no passado, antes de ter um encontro real e verdadeiro com Jesus, nós fazíamos as nossas vontades. Eu quero ir para as baladas, eu ia para as baladas. Eu quero tomar a minha cervejinha, eu tomava a minha cervejinha. Eu queria me embriagar, eu me embriagava. Então essa é a velha natureza. E muitas vezes nós achamos que o mal está em volta. Tudo que está em volta de nós achamos é mal, e esse mal vai nos consumir. E muitas vezes nós tentamos nos cercar, nos protegendo de alguma forma dessa maldade. O mundo está violento, quantas pessoas estão morrendo, nós não sabemos, estamos saindo vivos de casa, mas não sabemos se vamos retornar vivos para casa. Então a gente acha que a maldade está na periferia, em volta de nós, mas a maldade está no meu e no seu coração. A maldade está no coração do homem, porque essa velha natureza precisa ser morta, precisa ser exterminada de uma vez por todas. Então essa velha natureza, nós precisamos, como Deus disse para Caim: eis que o mal
Cabe a você fazer o quê? Praticá-la. Não cabe você dominá-la. Então, muitas vezes, nós podemos dominar o mal que nós queremos fazer, mas nós não fazemos. Nós achamos, vou dar um troco. Ele me fez um mal, eu vou pagar o mal com o mal. É isso, a velha natureza. O velho homem é rebelde, é orgulhoso, é egoísta, é mau, é insensível. Essa é a velha natureza que habita em cada um de nós. E muitas vezes nós deixamos a velha natureza ressuscitar em nossas vidas. Por banalidades nós deixamos o velho homem se manifestar. Irmão Luiz, eu sou convertido, mas o meu braço não. Quantas vezes nós já ouvimos essa expressão de irmãos? Ou você é totalmente convertido ou você não é. Então essa velha natureza, ela acaba uma vez ou outra se manifestando, dependendo da ocasião, se manifestando em nossas vidas. Essa é a velha natureza que Paulo nos adverte, que a palavra nos ensina. Então vamos despojar esse velho homem. Como nós podemos despojar ou tirar essa roupagem da velha criatura e assim nos revestirmos de uma nova vestidura, crucificando o nosso velho homem com Cristo. Cristo, ele foi morto e crucificado. E na cruz do Calvário, ali no madeiro, os nossos pecados, as nossas iniquidades foram cravadas na cruz. E se nós aceitamos Jesus, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, vamos crucificar a nossa velha natureza com Cristo. É isso que a palavra nos ensina. Então, a cada dia, vamos crucificar a nossa velha natureza, mesmo que ela te incomode, mesmo que você fique incomodado, querendo fazer algo que você sabe que é errado, é a velha natureza querendo predominar na sua vida, você deve resistir. Como falei no começo, lá no primeiro sermão da semana passada, ser tentado não é pecado. Pecado é você se deixar levar pelas tentações. Resista. Não devemos apresentar os nossos corpos ao pecado. E quantos que dizem eu sou uma nova criatura, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e apresentam os seus corpos ao pecado. Quantos cristãos que levantaram a mão, aceitaram Jesus como Salvador, e de ontem para hoje amanheceram na folia, apresentando o seu corpo ao pecado. Quantos que aceitaram Jesus Cristo nestas noites de folias, traindo as suas esposas, corromperam o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, nestas noites de folia, infidelidade, bebidas, álcool, droga, sexo, muitos que se dizem cristãos estão aqui. Então Paulo adverte: não apresenteis o seu corpo ao pecado. Mas antes,
Apresente o seu corpo agora com esse despojar da velha criatura e agora revestido do novo. Apresente o seu corpo, a sua vida, para louvar, para engrandecer a esse Deus trino, a esse Deus que, por tamanho amor, deu seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Vamos nos despojar de tudo aquilo que faz mal à nossa alma, ao nosso espírito. E nos revestindo do novo homem, que é a vida de Cristo em nós. A pessoa que privilégio a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós, Cristo viveu uma vida santa, casta, reta. Paulo fala assim: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós, quando deixamos Cristo viver em nossas vidas, é Cristo vivendo em nós, nós temos que viver a vida de Cristo a cada dia, a cada momento. Pastor, mas é muito difícil. É uma carga muito difícil essa que o Senhor está falando. Não, não é. Porque a parte mais difícil, Jesus já fez lá na cruz do Calvário por nós. Agora só ficou o filé para nós. É obedecer, é seguir as pisadas do Senhor Jesus, é fazer a vontade dele continuamente, nos revestindo de Cristo Jesus, louvando, glorificando a Deus, renovando os nossos votos, para a glória do nosso Deus. Como é gostoso o crescimento. E nós devemos crescer a cada dia em Cristo Jesus. Como será que tem sido o meu crescimento? Será que eu tenho estabelecido metas para o meu crescimento? Será que eu tenho pulado etapas? Tem alguns bebês dentro da igreja. Veja que bacana. Começa com o período de gestação. 9 meses. E ali a mamãe, em volta com todos os cuidados, acariciando a barriga, falando com o bebê. Nesse período de 9 meses, é um período que a criança lá no ventre já está ouvindo o pai e a mãe. E depois chega o momento da concepção. Nasce aquela linda criança e você abraça, e você vai cuidando, você vai amamentando, você vai livrando de uma queda. São processos que todos nós passamos. E se a mamãe pula uma etapa, vai ter problemas lá na frente. Essa criança vai sofrer os danos dessa etapa que faltou na vida dela. E assim é o nosso crescimento espiritual. Nós não podemos pular as etapas de crescimento espiritual. E essa receita, pastor, eu encontro onde? Aqui. Tudo que nós precisamos, a receita está aqui prontinha. É só você seguir cada passo e você verá o amadurecimento, o crescimento se tornando notório na minha e na sua vida. Então, por isso devemos estabelecer metas para o nosso crescimento espiritual. Cresça na intimidade com Deus. Eu tenho alguns irmãos aqui na igreja, também fora, pessoas que eu tenho uma intimidade. Eu posso falar das minhas preocupações, eu posso falar algumas coisas que acontecem comigo, porque eu tenho intimidade com essa pessoa. E aí eu consigo falar com essa pessoa. Isso é intimidade, é você falar abertamente aquilo que você está sentindo. Bem assim nós devemos, como igreja,
igreja, como corpo de Cristo, se identificando como Cristo, crescendo em Cristo, nós temos que ter esse particular com Deus, essa intimidade. E essa intimidade você vai ter por intermédio das Santas Escrituras. Você lendo a todo momento, a todo instante, orando, buscando a sua face e falando: Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso me fortalecer em meio às pressões que eu encontro no meu dia a dia. Essa intimidade que nós temos com Deus, isso nos faz crescer. Sabe, você que é casado, você que é solteiro, mas você tem seu pai e sua mãe, geralmente um filho ou outro tem mais intimidade com o pai ou com a mãe. Mas geralmente, acho que em todas as casas, não sei se é assim na casa do pastor Marcelo, mas na minha casa é assim: meus filhos, sabe quando quer alguma coisa, corre aonde? A mamãe. É assim na sua casa também, pastor Marcelo? Por mais que os nossos filhos nos amem, mas os filhos têm mais intimidade com a mãe. E assim nós devemos ter intimidade com Deus. Pedir, Ele não vai negar, mas é necessário que você tenha essa intimidade com Deus, porque se não houver intimidade com Deus, sofrer, eu vou sofrer. E aí vem aquele refrão: todo mundo é abençoado, todo mundo recebe as bênçãos, menos eu, porque nós não temos intimidade com o Pai. Cresça, queridos, com a palavra de Deus. Cresça no conhecimento da palavra de Deus, para que nós não sejamos engolidos por esse mundo. Quantas teologias errôneas estamos presenciando no nosso dia a dia? Teologias que estão matando o povo de Deus, porque o povo de Deus não estão tendo intimidade com a palavra. O fulano de tal disse isso, o ciclano de tal, o doutor não sei das quantas, só ele tem razão. Muitas pessoas convertendo a palavra de Deus em conformidade com a sua vontade. Torce a palavra assim, para adequar ou justificar os seus erros ou os seus desejos. Mas se você estiver alicerçado na palavra de Deus, você não vai ser engolido. Mas tudo isso, amados, igreja querida, nós devemos falar com amor. Paulo está falando. Quando vocês forem passar essa mensagem adiante, faça assim, exorte o seu irmão, mas com amor, com carinho, para que ele não venha perder o ânimo. A palavra de Deus é falada com amor para todos. Devemos crescer no relacionamento com o próximo. Muitas vezes nós achamos que só existe eu e eu mesmo. Fizeram uma pergunta, Jesus contou a história do samaritano. Tinha um samaritano que vinha de viagem, passou por um determinado local e foi abordado por alguns indivíduos, e ali ele foi roubado, levou uma surra tamanha, levaram tudo que ele tinha ali, e as pessoas passavam e ficou lá aquele homem todo machucado. Muitas pessoas passaram por ali. Os religiosos passaram, olharam, não via briga, passaram bem longe. Aí vinha outro, olhava assim: opa, tem coisa feia ali, também, não quero me envolver, vamos embora. Mas, vindo ali, um samaritano pegou aquele homem ferido, colocou sobre o seu meio de transporte e levou para o
essa laje e deixou ali para ser cuidado. Nós temos, muitas vezes, nos importar com o próximo. E Jesus falou assim, agora, quem era o próximo daquele, né? E muitas vezes nós ficamos questionando, quem é o seu próximo? Ah, Senhor, é o próximo? Ah, é o José, é o Antônio? A gente procura aquilo que é mais confortável para nós. Queremos estar num cenário onde é confortável, onde a gente não precisa se envolver. O irmão está passando por dificuldade. É ele, cada um dos seus problemas. Então, crescer no relacionamento com o próximo é muito importante. Não se importe só com aquele que você diz que é seu amigo do coração, mas aquele que, muitas vezes, é um irmão tão humilde que é desprezado. Não vamos fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos. Pedir perdão. Como é difícil pedir perdão, né, gente? Tudo isso é um crescimento em Cristo. Pedir perdão. Quantas vezes nós pisamos na bola com a nossa esposa? Quantas vezes você pediu perdão para sua esposa quando você errou? Quantas vezes você ficou virando na cama de um lado para o outro, sem conseguir dormir, mas também não peço perdão? Então é momento de nós crescer no relacionamento com o próximo, perdoando, pedindo perdão, não reter no coração a mágoa, como existe muitas pessoas com o coração cheio de mágoa, ódio. Você sabe que a palavra raca, né, quando Jesus falou lá no Novo Testamento, é ódio mortal. E muitas pessoas guardando em seu coração esse ódio mortal. Então, temos que crescer em Cristo, temos que seguir esses passos. Devemos amar sim, sem distinção. Todos. Não vamos fazer distinção. Vamos crescer na evangelização. A igreja, para que ela se identifique com Cristo, Cristo não ficou paradinho, Cristo não ficou paradinho num lugar só ensinando, não. Ele saía pelos vilarejos, pelas aldeias, ensinando as boas novas do reino. Então você é capaz, como servo do Senhor, como cristão, como pequeno Cristo, anunciar as boas novas, testemunhando. Pastor, mas olha, eu sou ruim para evangelizar, não consigo, eu travo, não tem problema. Você pega o folhetinho, pode procurar qualquer um dos pastores, tem vários folhetos aqui na igreja. Você pode procurar qualquer um dos pastores, nós vamos apresentar um folheto. E você vai tratar a pessoa e falar do amor de Cristo por ela. Muito fácil. Crucifique aquilo que Deus fez na sua vida. Estamos aí nos aproximando de um momento de oração e a igreja está sendo convocada a orar para nós crescermos em oração, e a adoração é necessário que nós tenhamos uma vida de oração. Venha, ore pelos seus amigos, ore pelos seus inimigos. Espero que ninguém aqui tenha inimigos, mas ore pelo trabalho de evangelização da igreja, pelos missionários, pelos líderes de departamentos, pelos líderes de grupos familiares, pelos pastores. Quantas vezes você orou pelo pastor da sua igreja? Então é momento
nesse crescimento em Cristo, nós temos que aprender a orar sim. E a gente só vai aprender a orar orando. Se você nunca orar, você vai sempre ser um cristão imaturo. Temos muitas visões. Então, um outro ponto que eu queria colocar para os irmãos é ter compreensão, a cosmovisão que nos rodeia. Cada um tem a sua maneira de ver as coisas. Então, essa questão da cosmovisão, como eu enxergo o mundo. As crianças, é interessante o modo das crianças verem o mundo. Elas veem o mundo a partir de seus sentimentos, transformando em fantasias ou uma casa de horror. A criança tem essa vantagem, tudo ela pode transformar na sua visão de mundo, tudo como se fosse, se ela estivesse em Disney World, ou no lugar de diversão. Mas também, dependendo do cenário, ela pode transformar essa visão dela em um pesadelo. E assim, são muitos os cristãos que vivem uma vida de fantasia, achando que tudo vem do céu, que é como se esfregasse a lâmpada, fizesse 3 pedidos e pronto, acontece ali o milagre. Nós temos que ser realistas com relação àquilo que acontece em volta de nós. Vai ter momentos sim que vai ser um momento de terror para nós, mas nós só venceremos todas essas coisas se nós nos colocarmos diante da presença de Deus. Terceiro e último ponto, Jesus Cristo. Crescer em Cristo é reconhecer que Jesus é o cabeça da igreja. Um corpo bem ajustado, as ordens vêm aqui na cabeça. Senão, se não sair daqui para fazer esse movimento, é a cabeça está ordenando fazer os movimentos motores. Se não houver esse impulso, está ali igual por dentro. Não é verdade? Então nós devemos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. A igreja não tem dono. Jesus Cristo não deu ali um documento dizendo, estou passando a minha igreja para fulano de tal. A igreja é do Senhor Jesus. Foi adquirida por um preço de sangue. E muitas vezes muitos aí fora se dizem dono da igreja. E até mesmo vendem as igrejas porque eles se acham donos. Interessante, né? Mas a igreja é de Cristo e nós temos que reconhecer e saber isto. Na minha época de mocidade, e não está tão longe assim, quando eu ia fazer os intercâmbios, então eu falei assim, domingo que vem, os jovens irão lá para a igreja do pastor Zezinho, no outro domingo a igreja vai lá para a igreja do pastor Isaías. Então havia aquele, dando o nome, a igreja do pastor fulano, mas a igreja é do Senhor Jesus. É Ele que comanda, é Ele que faz o milagre acontecer no meio do seu povo. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. E muitos acham, não vou falar o segmento religioso, mas muitos acham que essa pedra, que Jesus quando falou assim, olha Pedro, você é um bom homem, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não foi sobre Pedro, mas sobre Jesus Cristo. Você é um bom homem, Pedro, mas sobre essa rocha, que é Jesus, que sou eu, edificarei a minha igreja. Jesus
é o único mediador entre Deus e os homens. E quando se dizem, né, eu sou mediador, eu sou representante de Deus aqui na terra, só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse é Cristo Jesus, o Senhor. Jesus é o dono da igreja, porque ele se entregou por ela. Jesus é o edificador da igreja. Essa igreja foi edificada pelas suas próprias mãos. Jesus é o protetor da igreja. E ao longo de todos os anos, no espaço desses 2000 anos que se passaram da morte e ressurreição de Jesus Cristo, quantos inimigos se levantaram para brecar a igreja do Senhor? Quantos inimigos? Mas Jesus Cristo protegeu a igreja até chegar aos nossos dias. Homem nenhum tem condições de ser um mediador entre Deus e os homens. Homem nenhum tem condições de ser o dono da igreja. Pois o dono da igreja é Jesus Cristo. Então nós aprendemos nesta noite que para crescermos devemos ter maturidade cristã. E nessa série de mensagens que eu estou abordando dentro do nosso tema e acrescentando alguns valores para nós como igreja, hoje é o segundo, e eu estou apresentando para a igreja o crescimento em Cristo Jesus. E que nós possamos crescer em Cristo e despojar da nossa velha natureza. Tudo aquilo que for ruim, vamos tirar, vamos lançar fora. Vamos aprender com Jesus. Vamos reconhecer que Jesus é o cabeça da igreja. Não há outro que possa substituir esse Deus maravilhoso, esse Redentor que morreu por mim, por você, na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe e nos dê forças para prosseguir e continuar crescendo em Cristo Jesus. Ela te sustentará.
Gostariam de estar aqui, mas não puderam, ou porque tem criança novinha, mora longe, às vezes depende de uma condução, de andar algum trecho, e a chuva impediu. Mas eu tenho certeza de duas coisas, que elas estão se lembrando do Senhor, que o Senhor as vê onde elas estão. Pedimos que também o Senhor as abençoe, que receba o seu culto,
que receba o seu agradecimento. Juntos, nós elas, dizemos obrigado por tudo que o Senhor fez, pelos livramentos, pelas soluções de problemas, pelas decisões que foram tomadas. Nem sempre são as melhores aparentemente, mas muitas vezes depois dá para dizer que foi o melhor. Nós te damos graças porque nas dificuldades, nas enfermidades, nas crises, no desemprego, nos problemas da sociedade, do mundo, cada um sentiu-se protegido, amparado e guardado pelo Senhor. Amém. Ninguém se sentiu só, porque o Santo Espírito estava ali presente. Isso é maravilhoso, por isso também te glorificamos. E te louvamos por todas as bênçãos recebidas. E queremos dizer também que esperamos de ti soluções, cada um está esperando, seja para um trabalho, seja para mudar de serviço, de casa, de escola, seja para resolver um problema sentimental, familiar, Deus, seja qual for na justiça, sempre cada um pede também um milagre do Senhor, uma bênção, uma solução. E o Senhor tem feito isso tantas vezes, tantas vezes. O Senhor não é obrigado, não queremos cobrar o Senhor nem determinar, mas queremos pedir humildemente. Eu, ministro de Deus, peço com humildade pelos irmãos que fazem isso. Ajuda, Deus, dê um caminho, dê uma solução, restaura, dê uma porta aberta, Deus. Faze de um medicamento, de uma consulta médica, de uma cirurgia, um milagre ainda hoje. De conta no banco, mas para comprar uma casa própria, para acertar alguns problemas, que o Senhor tem sempre a solução dentro dos céus. E se houver impedimentos do mal, das trevas, eu te peço que o poder do nome de Jesus ilumine, seja a luz que abra a porta, para que as trevas não tenham poder de impedir o Senhor abençoando o povo. Eu creio que o Senhor faz isso porque o Senhor cuida, o Senhor ama cada um que aqui está, o Senhor ama aqueles que buscam onde quer que se encontre nesta hora. E agora, Deus, abençoe o teu povo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue se multiplicando até aquele dia que veremos e viveremos a graça pessoalmente com Jesus. Que o teu amor, ó Deus, esteja consciente em cada vida. Cada um possa dizer, eu creio que o amor de Deus está comigo. Que esta bênção esteja com eles. E que a consolação do Espírito Santo acalme, harmonize toda a crise, toda a dificuldade, tudo que cada um está passando, nessa hora vem uma paz, que só o teu Santo Espírito pode dar. E seja essa bênção tribuna do Senhor.